Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão participando dessa noite, né, dessa live com tantos pesquisadores, né, experientes. Eu gostaria de agradecer em especial ao professor Daniel, que coordenou essa pesquisa, com a professora doutora Alexandra e também o professor doutor Volney. Eu quero dar início a essa live, pessoal, além dos agradecimentos, dizendo que eu sou fisioterapeuta, nutricionista, nós levamos na década de 80 para o Brasil a osteopatia, depois introduzimos a terapia manual, isso se tornou uma pós-graduação. Nessa pós-graduação, eu tive o privilégio de conhecer o meu ex-aluno, na época, aluno, professor, né, Daniel, e o professor Daniel sempre foi uma pessoa muito interessada, muito estudiosa e muito questionadora ao ponto de dizer, olha, Afonso, eu vou terminar minha graduação, vou terminar essa pós-graduação e vou começar a fazer o meu mestrado em cima daquilo que você falava, que era a mobilização do sistema nervoso, né? E ele realmente fez esse, o percurso dele foi o mestrado, doutorado, pós-doc, que ele vai falar para vocês, né? E a partir disso a gente sempre privilegiou, pessoal, a ciência aplicada. Eu não consigo, né, acreditar que alguém que faça clínica, né, fique longe da ciência. Eu não consigo admitir, porque senão você não consegue fazer links, né? Einstein já falava isso, né? Depois eu fui para o meu primeiro pós-doc, orientado pelo professor Daniel na Unisul, onde nós publicamos um artigo de grande impacto a nível experimental, onde nós atuamos com dor neurogênica, provamos através de um modelo, né, de oxidação, que a terapia manual, além de analgésica, anti-inflamatória, ela também ela é antioxidante, e coroei o meu segundo pós-doutorado com esse artigo, que eu tive o privilégio, né, de ter a participação dos outros professores que vocês vão ter o privilégio de conhecer. E eu sempre falo que ciência não tem coisa, não tem como você fazer sozinho, né? Então nós temos aqui pessoas de excelência na ciência. E eu passo a palavra ao professor Daniel para ele coordenar essa noite de ciência sobre a terapia manual. Professor Daniel? Tá sem áudio, Dani. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Bom, é um prazer, né, imenso estar aqui hoje, né? Acho que hoje, na verdade, essa live, para mim, é uma live de comemoração, né? Então, nós pesquisadores, né, quando um paper é aceito, né, a gente faz uma festa, né? E sempre dá aquela sensação muito boa, né? Acho que o professor Ronei, o professor Alexandre que está aqui, estão, né, no mesmo mundo da pesquisa, né? Sabe o que eu estou dizendo, né? E todos os pesquisadores que estão aqui assistindo, né? Como que é gratificante, né, esse momento. Então, para nós vai ser uma noite muito especial, né, principalmente agora desse trabalho feito com estudo com essa técnica, né, de microfisioterapia, técnica de toque sutil, né, que vem essas técnicas que o Afonso trouxe para o Brasil, essas técnicas de osteopatia, que foram aperfeiçoadas, né, e hoje tem então essas técnicas de toque sutis que são muito efetivas, né, então a gente sempre teve certeza disso e a gente sempre pesquisou a terapia manual e estamos agora então, né, hoje nesse dia de festa, né, agora vamos discutir esse paper, né, trouxemos aqui os professores, professora Alexandra Latini, né, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, atualmente está fazendo pesquisa, um grupo de pesquisa forte nos Estados Unidos, né. Professora, muito obrigado por ter aceito esse convite, de estar aqui com a gente, né, discutindo e explicando um pouco melhor, né, as análises que estão contidas no trabalho, de uma forma, tenho certeza, uma forma muito explicativa, muito boa, como a professora, né, a professora foi minha professora durante o mestrado e doutorado, né, neurociências na Universidade Federal, então é um prazer enorme, né, tê-la aqui e poder contar com sua parceria de pesquisa, né. Então, muito obrigado. Professor Valnei Calmo, um professor uma vasta experiência dentro da neuromodulação, mediadores endógenos. Então, para nós também é, um, é, uma, é um orgulho enorme tê-lo como também parte do nosso time. O professor faz suas pesquisas no Hospital das Clínicas, né, em Porto Alegre, tem suas parcerias fortes também internacionais,
né, como a professora Alexandra também, né, várias parcerias, inclusive em Harvard, né, depois vão falar um pouquinho dessa experiência, dessas possibilidades, que também muitos alunos que estão nos ouvindo hoje, né, às vezes não tem nem ideia, né, de que possam, então, ter aí ter acesso a laboratórios de ponta, né, como nós temos no Brasil e também no exterior, né. A exemplo, né, lembrei aqui agora, a gente conversando, eu lembrei, né, vendo a professora Alexandra, o professor Valnei, eu lembro da banca da Bruna Lenfers, né, que foi minha aluna de iniciação científica, né, de Santo Amaro da Imperatriz, então fez a graduação em fisioterapia na Unisul, né, a gente brinca, né, Unisul, Palhoça, Santo Amaro, e fez doutorado com a professora Alexandra Latini. Então, hoje está lá fazendo pós-doutorado, né, sendo aluno de pós-doutorado em Harvard, né? Então, a gente vê essas possibilidades e para nós pesquisadores isso é muito importante, né? Trazer isso, mostrar para todo mundo que eles podem, né, que os alunos podem, né, abrir, a gente tem que abrir essas portas, né, para que os alunos possam trilhar e aí a gente poder evoluir a educação e a ciência no Brasil, né? Então, o professor Valnei Calmo, para nós é uma pessoa que a gente se inspira muito, a gente vê seus trabalhos de altíssima qualidade e a gente está, então, muito bem assessorado com essa parceria. Então, professor, agradeço muito também seu aceite em estar presente hoje nessa live aqui e estamos bem satisfeitos e tenho certeza que vamos aprender muito com você. Obrigado. Então, pessoal, então hoje eu vou projetar aqui uma breve apresentação que eu fiz para a gente poder, a partir dessa apresentação, a gente ir conversando, né, sobre essa publicação, né? Então, hoje nós estamos aqui felizes e vamos discutir sobre esse artigo. Esse trabalho, ele foi publicado, então, na revista Journal of Clinical Medicine, que tem um fator de impacto de 4,9, né? Fator de impacto hoje por exemplo, a nossa área, né? Eu aqui representando o nosso programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, que é Conceito 5 na CAPES, que está atrelado à área da MED 2, né? Então, seria para nós uma publicação de nível A1, né? Que é o extrato maior da CAPES hoje, em termos de avaliação de programas, né? Então, para nós é uma publicação muito importante também nesse sentido. Então, esse trabalho, que tem como título, né, a terapia de toque sutil, alívio da dor e a neuroplasticidade na síndrome da fibromialgia, né, foi, então, um ensaio clínico randomizado multicêntrico com aí 6 meses de seguimento, né, de follow-up. Então, nós estamos muito felizes e, pessoal, realmente a realização do ensaio clínico, ela denota muitos esforços, né? E esse ensaio clínico, em especial, ele teve várias medidas, várias avaliações, por isso nós temos uma equipe grande, como a gente pode ver aqui, e eu gostaria de destacar, além do Afonso, que foi aqui o responsável pelo trabalho, sendo o aluno de pós-doutorado, no qual eu supervisionei, aqui no nosso programa de pós-graduação em Ciências da Saúde, mas também a Miriam, né? A Miriam e a Carla, duas fisioterapeutas que foram as responsáveis pelo tratamento dos pacientes, né? Também a Dayana, a professora Dayana, hoje da Unisul, professora da fisioterapia, né? Os alunos de graduação de TCC, a professora Daniela, né? Outros alunos do laboratório, hoje já estão no mestrado, doutorado. A Débora Scheffer, né? Que é da USP de São Paulo, né? Professor Edicel Bittencourt, da Clínica Mayo, professor Robert Schleip, que a gente já vai conversar sobre isso, tá? Então, pessoal, como eu falei, são várias participações nacionais e internacionais, né? Professor Edicel Bittencourt, professor Robert Schleip, da Alemanha, da Universidade de Munique, né? Professor Valnei Calmo, né? Como eu falei, tem a afiliação no Hospital das Clínicas de Porto Alegre, um laboratório de dor e neuromodulação, então aqui já divulgando o seu laboratório também, né? O professor tem muitos alunos, né? Vejo que a maioria são médicos, né? A exemplo do professor Valnei, mas sei que o professor Valnei também tem alunos fisioterapeutas, né? Tem alunos, né? Várias outras áreas da saúde, né? O professor também tem colaboração nos Estados Unidos, né? O pessoal lá de Boston, reabilitação, lá no Centro de Ciência e Reabilitação também.
a professora Alexandra Latini, como eu já comentei, a professora do Laboratório de Bioenergética e Estresse Oxidativo, do Departamento de Bioquímica, do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, pessoal, estou só introduzindo um pouco o nosso trabalho, né, de uma forma muito breve, falar um pouquinho da fibromialgia, então essa condição de dor crônica que tem aí várias etiologias, então de muito difícil tratamento, né? E então vou falar um pouquinho só para a gente entender qual é a relação do toque sutil e por que, né, a gente escolheu usar a técnica de toque sutil na fibromialgia, né? Então, como a gente sabe, tem várias etiologias, então tem vários aspectos, né? Nós focamos especificamente na etiologia dos fatores, né, psicológicos, né? Então a gente vê essa grande influência desses fatores, né, psicológicos que tem em cima dessa doença. Por exemplo, nós poderíamos ter escolhido um outro tipo de dor lombar ou artrite de joelho, né? Mas não teria esse componente tão grande, que é esse componente afetivo, né, ou emocional, influenciando sobre a dor. Então, a gente sabe que dentro na fisiopatologia, então, tem esses fatores psicológicos que a gente tem agentes estressores muito grandes, né, como, por exemplo, a violência doméstica, o abuso sexual, né, o abuso infantil, já desde a infância, né, o abuso físico, os pacientes apresentam baixa resiliência, né, e várias outras comorbidades, né? Então, isso tudo, pessoal, leva, então, a uma disfunção do sistema nervoso central. O paciente apresenta uma hiperalgesia difusa, alodinia, então ele está com uma hiperresponsividade, né? Então, a gente vê 3 principais eixos alterados, né? Então, principalmente o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que a gente vê a relação do cortisol, e aí o cortisol na fibromialgia, ele pode estar em alguns pacientes aumentado, mas ele pode estar também diminuído, né? Então, você tem uma disfunção do eixo HPA, às vezes está aumentado, ou o paciente já não está mais nem respondendo, né, ao eixo HPA. Então, uma desregulação tremenda, né? Então, claro que ele tem várias outras coisas, já não dorme mais, alteração do sono, tem várias coisas, né? Então, isso é importante destacar, pessoal, porque a fibromialgia tem vários aspectos. A gente foi tratar e foi ver, né, foi relacionar essa etiologia. Então, quer dizer que, claro que a gente, tratando isso, a gente observou uma melhora, mas não vai ser a cura a gente tratando apenas um aspecto, né? Porque tem um aspecto nutricional muito importante, tem esse aspecto do ritmo circadiano, que é muito importante, e várias outras coisas, né? Bom, mas nesse sentido, a gente foi num principal, que é muito estudado, essa disfunção do eixo HPA. O sistema nervoso autônomo está alterado aqui, né? Então, cortisol. Então, nós temos um desequilíbrio também nos neurotransmissores. Então, você vê principalmente vários estudos mostrando, né, redução dos níveis de serotonina, noradrenalina, dopamina, o aumento da sinalização glutamatérgica, né, opioidérgica. Então, às vezes, um paciente responde ou não à terapia opioide, né, substância P, já é um marcador, né, muito antigo já dentro da fibromialgia, né. E uma outra hipótese muito importante, discutida dentro da fibromialgia, mas até um pouco mais recente, é essa hipótese inflamatória, né, onde o paciente apresenta algumas alterações nos níveis, nas concentrações de TNF-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6, interleucina 8, né, muito relacionado também com a liberação de noradrenalina. Então, a gente vê aqui esses 3 principais eixos que podem ser, né, os fatores causais todo esse quadro de dor que o paciente tem, né, e a sua incapacidade, né? Então, nesse sentido, pessoal, né, e essas figuras eu trouxe aqui de um trabalho que a gente tem publicado recentemente, vejam que a gente vê que, se por um lado eu tenho várias terapias, doenças que têm uma diminuição, uma alteração desse sistema nervoso autônomo, né, e aqui nesse trabalho eu trago especificamente uma diminuição do tônus vagal, nós temos a fibromialgia aqui como primeira, né, mas várias outras também, artrite reumatoide, depressão, né, a obesidade, né, algumas doenças do envelhecimento, diabetes, epilepsia, doença de Crohn, doenças, né, síndrome do intestino irritável, doenças cardiovasculares, né? Então, nós temos aqui como opções várias terapias que podem levar a essa regulação do sistema nervoso autônomo, principalmente do vago, do nervo vago. E aqui nós temos, então, a terapia manual com a possibilidade de estar regulando, né, esse sistema aí, que por alguma causa, por algum motivo, né, e principalmente desses
esse estresse emocional que eu comentei, podem levar a uma alteração, e pode ajudar, então, essas terapias. Então, esse trabalho, né, essas figuras que eu trouxe, foi desse trabalho que nós publicamos, nosso grupo publicou nessa revista, na Neuroscience Biobehavioral Reviews, né, que é uma revista bem legal, que traz aí bastante reflexão sobre os temas, né? Então, esse trabalho aqui da gente trazendo essa disfunção. Então, dentro da terapia manual, pessoal, e como a gente falando, né, a terapia manual tem evoluído muito, e internacionalmente a gente conhece essa associação, que é a Associação do Estudo do Toque Afetivo, né? Então, a gente entendendo um pouquinho de como que o procedimento, qualquer procedimento manual, ele vai ter várias influências, né, sobre o corpo do paciente, né? Então, e um desses é o toque afetivo, né? Então, a gente vê a importância disso, existe uma associação, então, internacional, já falando sobre o toque afetivo, que traz, né, várias informações importantes, né? Como, por exemplo, a pele, então, ela é um sítio de eventos e processos cruciais, né, para a forma que nós pensamos, sentimos, interagimos um com o outro, né? Então, o toque é uma experiência, mas é para experimentar, mas é também para sentir, né, que você está vivo, né? Então, dentro do toque, pessoal, existem fibras muito específicas chamadas fibras C táteis, né? E eu lembro bem, professor Volney, uma palestra que eu assisti sua lá na Anhiggs uma vez sobre dor, né? E aí lá também tinha um evento que tinha o professor Pedro, e ele falando sobre as fibras, né, que ele estudou na Espanha, sobre as fibras do tipo C. E ele falava, olha, tem pelo menos 5 tipos de fibra do tipo C, né? E a gente, tem fibra do tipo C nociceptiva, causadora e tal, a gente conhece muito bem. Tem as fibras C simpáticas, né? Tem as fibras C que controlam a temperatura, né? Mas tem as fibras C táteis, que, então, elas são responsáveis por detectar esse toque afetivo. Então, são fibras fibras do tipo T, que elas são fibras que detectam um estímulo mecânico, mas não o tato discriminativo. Então, quer dizer que lá no córtex elas vão para outra região e não o córtex somatosensorial, né? E aí quem traz essas informações é esse neuroanatomista, fisiologista chamado Arthur Craig, né? Que ele publicou esse trabalho na Nature em 2002, né? Falando sobre a interocepção, né? E aí ele traz essa informação mostrando essa via, né, muito importante, que ela inicia lá nas fibras do tipo C, e ele mostra a região que essas fibras são processadas, né, no córtex cerebral, que, aliás, né, leva informações importantes da homeostase do nosso corpo. Então, por isso que how do you feel? Né, como você está se sentindo? Será que eu tenho a propriocepção dessas sensações que são importantes, como a própria sensação de pressão, esses ajustes todos, né, do nosso corpo e temperatura e tal? E ele traz a dor como, né, uma sensação homeostática, né, também. Então, ele traz uma informação, ele traz uma teoria muito interessante. E aqui ele mostra esse mecanismo, né? Então, se a gente olhar lá no início, o neurônio que traz essa informação é uma fibra do tipo C, né? Então, ele mostra que esse neurônio vai trazer essa informação para a lâmina 1, né? E isso a gente vê, as fibras do tipo C também fazem isso, nociceptivas também fazem isso. E esses neurônios, de diferentes tipos de neurônios, tem aqui o frio, neurônios de amplo espectro dinâmicos, né? Esse é o autor que diz que não existe interneurônio, assim, na lâmina 2, que não existe interneurônio, né? Que isso são as questões das marcações imunobioquímicas, né? Imunistoquímicas. Então, ele traz essa informação da lâmina 1, ele descreve essa via, né? Essa via. Veja que interessante, professora Alexandra, ele diz que essa via só existe em humanos e macaco reso, não existe em animais. Olha só que interessante. Então, ele traz essa informação, aqui mostrando já as comunicações, né, no tronco encefálico, aqui, neurônios, né, monoaminérgicos, catecolaminérgicos, né, núcleo parabraquial, e vejam que essa informação, ela vai vir para o tálamo, e no tálamo você vai lá para o núcleo ventromedial, né, posterior ao ventromedial aqui, paracelular, né, e aí daqui ela vai para a região da ínsula. Então, muito pequena a área 3A aqui, só apenas essa área que vai para a parte somatosensorial.
né? Mas vai também, desse outro núcleo talâmico, ele vai para o giro cingulado anterior, né? Que a gente sabe que são regiões importantes do processamento emocional da dor. Então, ele mostra, com essa via, ele mostra que a parte da dor, ela tem pouquíssima projeção para o córtex somatosensorial. Aí o professor Valnei Calmo trabalha com estimulação elétrica transcutânea. Ele fala, se você estimular ele tem que sentir dor, se o córtex somatosensorial fosse processando a dor, você ia sentir dor. Então, você tem um processamento, porque a parte da dor, a principal parte da dor, ela está nesse córtex mais profundo, que é o giro do cíngulo e o giro e o córtex insular, né? Descreve muito bem essas estruturas que são relacionadas com as emoções. Então, aqui só para a gente ver essa questão aí, fibra cetátil projetando, né? Então, a fibra do tipo C, então, tanto cetátil ao toque afetivo, como fibra nociceptiva, tem essa mesma projeção. E aqui a gente traz uma informação muito legal, muito importante, aqui, ó, onde a gente tem os aferentes simpáticos. Então, a gente sempre viu o sistema simpático, né, ou parasimpático, como eferente, né? Ele é o sistema motor eferente. Só que, né, do sistema nervoso autônomo, né? Só que aqui ele mostra, ó, fibras aferentes. Então, essas fibras aferentes simpáticas e parasimpáticas, elas vêm, inclusive, a partir da pele. Então, aqui a gente tem um substrato neurofisiológico para que o toque na pele possa ter um componente simpático e parasimpático, certo? E aqui o processamento na ínsula, tanto no lado esquerdo como no lado direito da ínsula, aqui mostrando o processamento unilateral, então esquerdo, né, direito, esquerdo aqui, do simpático e parasimpático. E aí, dito isso, né, a gente mostrando essa base neurofisiológica da fibra cetátil, a fibra podendo ativar, então, modular o sistema nervoso autônomo de alguma forma, o toque afetivo, por isso que o toque afetivo, que vai para a ínsula, giro do cíngulo e tal. Nós, então, com base em tudo isso, a gente desenhou o nosso estudo randomizado e controlado, onde a gente teve 2 grupos, né, um grupo que foi o grupo controle, onde a gente fez uma técnica placebo, uma técnica que imitava alguns pontos aleatórios no corpo, e um grupo a gente utilizou técnicas de terapia manual, que é a microfisioterapia, né? Então, o toque sutil na pele, onde o terapeuta encontrava restrições no corpo. É claro que a técnica a gente tem um mapa para seguir, né, desde o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Isso, claro, quem faz o curso tem um curso específico para executar a técnica de uma forma completa. E nesse sentido a gente tem toques sutis no qual muito provavelmente ativam as fibras cetáteis. E aí que é o desenho do estudo, então, que nós temos, e nós fizemos, então, uma avaliação inicial, nós coleta de sangue, questionários, né? E nesses questionários nós aplicamos, então, a escala análoga visual, né, de dor, então, uma escala de 0 a 10, o paciente lá e fazia um risquinho o quanto ele sentia de dor. O questionário de dor do McGill, então, esse questionário de dor McGill, ele, então, tem várias condições de dor, você pode deixar de uma forma mais completa, né, a qualidade da dor do paciente, determinar melhor. O FIC, que é questionário de impacto da fibromialgia, e o SF36, um questionário de qualidade de vida, né, que ele é mais genérico, né, o FIC era mais específico da fibromialgia, mas aqui avaliando a qualidade de vida. Nas análises de sangue, nós avaliamos, então, após essa retirada do sangue, nós congelamos, obviamente, no menos 80, e depois nós fizemos a coleta no final do estudo, né? Nós fizemos, então, do BDNF, né? Fator neurotrófico derivado do encéfalo, interleucina 10, interleucina 8, dopamina, serotonina, né? Um metabólito da serotonina, e a tetrahidrobiopterina, que é a BH4, que nós também dosamos aí na urina, né? Então, pessoal, a gente fizemos um tratamento inicial, depois de 45 dias fizemos o segundo tratamento, e aí em 60 dias nós, então, tiramos o sangue. Então, a terapia, ela foi realizada com 2 sessões nesse intervalo de 45 dias. Após o tratamento, foi feita coleta de sangue, continua valendo o questionário, e aí foi 60, 90, 120, 180 dias pós, né, de segmento pós o fim do tratamento, fomos vendo como que foi ficando os pacientes. Bom, então nós recrutamos 136 indivíduos para elegibilidade, desses indivíduos nós excluímos 72, né? E dessa exclusão sobraram, então, 64 pacientes que foram, então, randomizados em 2 grupos, né?
um grupo placebo, como eu falei, a técnica feita de uma forma aleatória e não seguindo a aplicação correta da técnica, e o outro, a técnica seguida conforme foi ensinado para o terapeuta, né? Então, nós fizemos esse estudo, pessoal, na Unisul, na nossa universidade, e também no Paraná, uma clínica privada, né, onde tem uma fisioterapeuta com formação em microfisioterapia. Ela fez lá, recrutou pacientes também. Então, a gente fez 2 locais, Santa Catarina e Paraná, e aí nós fomos fazendo e fomos tendo, então, ao longo do estudo, tendo algumas perdas e tal, e nós chegamos, então, a 23 indivíduos no grupo placebo e 24 indivíduos, então, no grupo tratado. Aqui algumas características, né? Depois vocês podem ter acesso. Esse trabalho foi publicado numa revista de Open Access, então qualquer um pode ter acesso, free, não tem nenhuma taxa. Vocês podem ver isso, né, de uma forma mais tranquila, uma forma mais para estudar melhor e tal. Então aqui a gente tem alguns dados para ver que os 2 grupos, eles eram muito similares, né? Antes da intervenção, até para validar a nossa pesquisa. Então a gente viu idade, índice de massa corporal, tempo de diagnóstico de fibromialgia, se fazia atividade física, se era fumante, se tinha um uso de medicamento analgésico, história de ansiedade, história de depressão, né? Uso de algum fármaco que age sobre o sistema nervoso central, se usava inibidor de recaptação de serotonina, história de doença crônica, hipertensão, e aí vai, né? E todos os questionários basais, a gente viu que não tinha diferença entre um grupo e outro, isso é muito importante, né? Tudo, os questionários e tudo mais. Bom, nos resultados, pessoal, o que a gente viu na escala análoga visual de dor, nós podemos observar, então, que o grupo placebo, né, e o grupo microfisioterapia, terapia de toque sutil, ele tinha, então, eles apresentavam o mesmo nível de dor inicial, né, e que ao longo do tratamento, então, dos dias, né, e desse acompanhamento, os pacientes do grupo placebo tiveram índices maiores de dor, e o grupo na microfisioterapia ou terapia de toque sutil tiveram níveis menores de dor, tendo diferenças apenas nos 60 dias aqui, né, quando comparado com os níveis iniciais. Então, pessoal, isso aqui é uma análise de ANOVA de 2 vias, o teste é extremamente rigoroso, e a gente encontrou uma diferença aqui. No entanto, quando a gente faz uma análise da área sob a curva, que é essa área que está abaixo de todo, ou seja, levando em consideração todo esse período, né, que a gente vê também muito o período pós-terapia, a gente vê aqui uma diferença, comparando isso, né, de realmente o grupo, né, técnica, terapia de toque sutil, microfisioterapia, apresentou um menor área sobre a curva, né, a gente podendo inferir que houve, então, uma redução da dor. E esses dados, pessoal, eles corroboram com o dado do questionário de McGill. E aí, interessantemente, a gente pode observar que aqui dá para ver extremamente menor o score, mas que também não apresentou diferença estatística, uma análise de 2 vias, né? Mas a área sobre a curva ele mostra a diferença aqui, interessantemente, que é o score afetivo, né? Bem que a gente estava falando, que provavelmente é um mecanismo que a técnica atua, né? Então, na parte sensorial aqui do McGill, a gente não encontrou diferença, bem como os outros scores, inclusive o total, a gente não encontrou diferença. Bom, uma vez que a gente viu, então, essa diferença, a gente foi avaliar o efeito, então, ver o que aconteceu nesses marcadores bioquímicos, né? E aí nós vimos, então, que, apesar da hipótese inflamatória, né, e aí eu vou só passar um slide aqui para mostrar para vocês, nós ainda tivemos o cuidado, né, de fazer uma análise com indivíduos que não tinham fibromialgia, para ver se esses nossos indivíduos eles estavam com alguma alteração nesses marcadores. Então, nós vimos que a interleucina 8, que é uma interleucina muito, de alguns estudos trazem que ela está bem envolvida na patologia da fibromialgia, a gente não encontrou diferença nos nossos pacientes comparados com o grupo que não tinha fibromialgia, né? E talvez isso possa responder um pouco por que não alterou no tratado, porque também não estava alterado. Mas nós encontramos diferença na interleucina 10, ou seja, isso bate com a literatura, mostrando que a interleucina 10, que é uma interleucina importante no processo que é anti-inflamatório, até a resolução do processo inflamatório, ela está diminuída nesses pacientes, tá? E aqui, né, um dado que vem de conta com a literatura é o dado do BDNF,
né? Então, vem de encontro com a literatura, muitos estudos, o professor Volney Calmo, né, que vem mostrando, que mostrou pela primeira vez aí o BDNF envolvido na fisiopatologia da fibromialgia, mostrando que os indivíduos com fibromialgia, com dor, têm aumento do BDNF, né? Então, voltando aqui nos dados, a gente vê que interessante que o grupo que fez a terapia tóxico sutil, ele teve uma menor concentração sanguínea, né, desse fator neurotrófico derivado do encéfalo, né? Então, com isso, né, queria que o professor Volney, né, puder ver a palavra para ele, deixar ele falar um pouco da sua experiência com o BDNF, na fibromialgia, né, e desses dados na micro, resultando isso, a terapia tóxico sutil, né? Então, professor, fica à vontade, por favor. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Daniel. Prazer ter a professora Alexandra e o Afonso também. Então, eu acho que existem aspectos conceituais importantes com relação à fibromialgia, e isso não pode ser esquecido, que diferente de outras condições, a gente não fala de sintoma e a gente fala de uma doença. E ela é, desde a CID-11, o que é classificada na categoria das dores crônicas primárias, que é exatamente uma das coisas que o paper traz, que as dores crônicas primárias, elas não têm um processo fisiopatológico bem estabelecido, mas se caracterizam por um componente emocional importante. Então, quando a gente está lidando com essa doença, e eu falo com muita propriedade, porque é uma das doenças que eu mais estudo e a gente conduz muitos ensaios clínicos e temos feito. Ela é uma doença complexa, sim. A gente não consegue, eu diria para vocês assim, o Daniel mostrou aqui o que está como um mecanismo central desse processo, é o que a gente chama de sensibilização central. A sensibilização central, ela, na verdade, quando utilizo os meus modelos, o meu modelo conceitual, ele é fundamentado na teoria da carga alostática. A teoria da carga alostática é um conceito físico em que a gente considera, nós temos uma neuromatriz. Essa neuromatriz tem componentes genéticos, que são coisas que a gente vem estudando com relação aos polimorfismos de neurotrofinas, como do BDNF, e a gente já tem resultados, inclusive, submetidos agora sobre isso, e como esses polimorfismos se relacionam com o freio da dor, que é um aspecto fundamental. A gente tem publicado muita coisa sobre o sistema modulatório descendente. Mas, para manter a história, então, da sensibilização central, e esse modelo, tem os componentes genéticos. Nós temos aí um conjunto de fatores, e alguns talvez tenham mais sorte do que outros de ter certos perfis e certos polimorfismos que talvez protejam ou aumentem a susceptibilidade. Tem um polimorfismo do receptor do opioide, que faz com que, e é frequente em fibromialgia, que os indivíduos expostos a condições estressoras importantes, eles têm um risco extremamente aumentado de desenvolver quadros de dores crônicas. E essa é, digamos assim, um gatilho que encontra um sistema muito aberto para isso. E quando a gente está falando disso tudo, quando eu falo em neuromodulação, para ficar um pouquinho mais materializado, a gente fala como se fosse a vida de uma planta e o terreno. O cérebro, na verdade, ele é o terreno, existe isso, e o sintoma vai ser a planta. Pode estar murcha, e aí nós podemos ter a doença. Quando ela está viva, nós não temos. Então, é esse equilíbrio, digamos, para ficar talvez mais fácil de entender. Mas, além, então, desses aspectos genéticos, nós temos o sexo, que é um fator importante, e entra os aspectos hormonais. Isso talvez explique por que as mulheres são mais suscetíveis ao desenvolvimento de dor crônica e doenças neuropsiquiátricas, especialmente doenças psiquiátricas. Se a gente fala do BDNF, a relação dele com o estrogênio, ela é muito interessante. A gente tem publicações mostrando o seguinte, isso em pessoas saudáveis. Nas mulheres, quando ele eleva, diminui o limiar de dor. Nos homens, acontece o contrário. Depois, numa outra publicação, a gente viu que
quando a gente eleva o BDNF, a gente tem medidas que é o potencial evocado motor, que é uma via que avalia a integridade funcional dessa comunicação que o Daniel mostrou lá da medula com o cérebro. E aí está envolvido esse freio, porque, gente, o freio da dor é um mecanismo que é bem simples de entender. Quando o Meuzak e o Wall eles descreveram essa teoria, eles usaram uns modelitos que fazem o seguinte: quando nós nos machucamos, a gente faz o quê? Quem tem filho sabe, e o cachorro também faz. A gente faz isso aqui. Ativa diferentes tipos de fibras. Eu tive o prazer de conhecer o Wall antes dele morrer, uma pena que foi um grande cientista e ele tinha uma didática extraordinária, contribuiu muito para tudo que a gente está falando aqui, digamos assim, para o surgimento disso. Então, quando a gente faz isso daqui, a teoria que ele colocou é que ali na medula se fecharia um portão, que foi assim, é o gate. Mas, na verdade, claro, a gente sabe. Então, esse freio, quando nós temos uma doença como as fibromiálgicas, gente, tem uma coisa, isso não é fenômeno de tudo ou nada. Eu não sei a formação das pessoas que estão aqui. É super importante que a gente entenda que não é a fibromiálgico é tudo a mesma coisa. Não é. Fibromiálgico é um doente e esse doente ele tem um nível de sensibilização e aí entra a importância do que eu estou falando da sensibilização central. E talvez a importância do porquê que o toque funciona e ele funciona ao longo do tempo. Porque, gente, é uma técnica de modulação. Eu já fiz até microfisioterapia, eu experimento todas as coisas. Tá? Porque, gente, assim, lembra que eu falei da plantinha? Quando você tem uma técnica de modulação, e se ficar mais fácil, eu digo isso para os alunos, quando a gente vê, isso foi o meu primeiro professor de psiquiatria que ensinou, quando a gente vê, não tem desver. Quando o cérebro vê, ele faz registro. Às vezes, quanto mais se quer esquecer o que vimos, mais forte fica. E não precisa ter 10 vezes, é claro que tem um processo de memória, e aí entra a história do porquê a gente repete as sessões das técnicas de estimulação como a neuromodulação. Mas é esta a razão possível, e a gente mostrou isso num trabalho com cefaleia atencional, foi muito legal, com o BDNF. A gente fez, na verdade, a eletroacupuntura. Eu estou falando essas coisas para tentar transformar didático, tá, Daniel? Se você ficar muito comprido, você me corta. Porque eu, quando vou falando essa história, eu vou contando a história. Então, só para falar para vocês, essas pacientes com cefaleia atencional, elas receberam um tratamento com eletroacupuntura e outras receberam o sham, que é o tratamento simulado. Aí a gente deixou um intervalo e a gente cruzou e dosamos o BDNF. Eu mandei botar tudo fora e dosar tudo de novo, porque eu achava que estava errado. E aí eu fiquei, por que quem tinha recebido a eletroacupuntura, quando foi receber o tratamento simulado, o BDNF continuou subindo, continuou modificando, sendo modificado, a variabilidade do antes por depois. Bom, dosamos tudo de novo, deu a mesma coisa. Bom, como é que eu vou explicar, como é que... Aí eu digo, porque os resultados, às vezes a gente fica pensando... Aí me deu um clique, porque quando eu caminho todos os dias, então eu caminho e a gente pensa quando caminha. Eu disse, claro, o estímulo desse tipo de técnica, gente, é diferente de fármaco. Fármaco funciona quando se liga no receptor, quando bloqueia o canal iônico. A terapia do toque, assim como as técnicas de estimulação, é como se nós tivéssemos dado água para a planta murcha. Ela absorveu e ela vai se revitalizando. Então, não é um processo que para. Ele é um processo no tempo.
Então, essa é uma das coisas muito importantes para falar para os pacientes também. Porque os pacientes têm muito, e os profissionais da saúde que não entendem de dor, que é a maioria, acha que tem que fazer alguma coisa e responde na hora. Às vezes, o tratamento vai levar um tempo para acontecer. O efeito vai demorar. Porque a gente está lidando com uma planta que está murcha. E é ali que a gente vai botando a água e ela vai começar a revitalizar. É mais ou menos isso que acontece. E o BDNF, gente, ele é um fator importantíssimo para o tipo de resposta. Nós temos vários estudos. O nível de BDNF da linha de base, ele é um marcador de plasticidade, e assim com o fibro, é um preditor de resposta. A gente tem isso com resultados cognitivos, estimulações distintas. Então, isso é muito importante. Quando eu falo de plasticidade, gente, eu estou falando do terreno ou da farinha que vocês vão usar para fazer o pão, que é a neuromatriz. Certo? Então, eu acho que essa é uma coisa importante para entender, porque às vezes isso fica numa esfera muito teórica. Por que dos mediadores inflamatórios? Gente, dentro da teoria da sensibilização central, que eu falei no início, eu tenho um evento, que é a teoria da carga alostática, eu sempre dou o exemplo da COVID. Eu posso ter fator externo e fator interno. Fator externo seria o medo, o isolamento, blá, 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 mas eu posso ter uma carga interna, eu posso ter tudo isso e me infectar. Então, um sistema que ele é um sistema mais forte, mais resiliente, ele pode processar e ter saúde. Um sistema que não é tão capaz de dar conta do recado, ele vai adoecer, ou o evento é muito forte. Fibromialgicas, a gente tem até um trabalho da Mayo Clinic. Mais de 65% tem abuso sexual. E, gente, isso é uma coisa que, atendendo paciente, as pacientes às vezes ficam anos nos psiquiatras e elas acabam falando para a gente. Tem que ter habilidade também para lidar com isso. Tá? Porque são coisas muito delicadas. Mas entra a neuroinflamação. Aí entra a astroglia. Por isso que esses mediadores aqui, eles se relacionam com a doença. Que aí a gente vai ativando uma cascata de eventos neurobiológicos que faz com que esse sistema, para sumarizar, nós temos os sistemas que fazem a excitabilidade e a inibição. Na fibromialgia, o agravamento da doença faz com que os sistemas de excitabilidade fiquem muito fortes e o sistema de inibição muito enfraquecidos. Isto leva à condição da doença. Quando os sistemas conseguem trabalhar de uma forma harmônica, nós temos saúde. Como a gente, quando fala do sistema nervoso central, quando eu dava aula de psicofarmacologia, eu sempre dizia, é como se fosse que a gente estivesse falando de uma orquestra. Eu tenho múltiplos elementos, se todos tocam e fazem o seu papel, a música sai muito bem e eu tenho saúde. Agora, quando um começa a puxar, e às vezes a gente nem sabe aonde que começa a história. Isso é um dos mecanismos que está por baixo dessa doença que a gente está falando. Só que começa a dar um ruído, e daqui a pouco ninguém mais escuta uma música, a gente só vai estar ouvindo ruído. Tá, gente? Eu não vou me alongar, mas a relação do BDNF, se vocês entenderem essa história, é como o terreno onde está a plantinha. E a qualidade da semente, ela é produzida por sorte, por genética, assim como a capacidade, a inteligência, ela varia de pessoa para pessoa e até dentro da mesma família. Então, assim, existe alguns que podem ser mais privilegiados, mas o privilégio não protege tudo. Depende do evento, da intensidade, porque, gente, assim, ó, lembro daquele ditado que é bem popular, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, você tem uma batida, é um trauma que vem constante. O bullying é um exemplo disso. Ele pode ser, entendeu assim, é uma coisa sustentada. Agora, eu posso ter um evento forte, um assalto, um estupro. E aí, um evento, ele é tão forte que ele rompe. E ele pode ser tão forte que ele rompe o sistema e ele não consiga mais dar conta.
Tá, gente? Então, eu estou aqui, se vocês quiserem perguntar, mas eu espero que eu tenha conseguido dar a mensagem. Não sei se o Daniel quer perguntar alguma coisa ou os outros. Não, professor. Genial, na verdade, pode falar à vontade, que é um prazer escutá-lo, né? Nossa. Aí eu estou aqui, se vocês quiserem perguntar, para eu não ficar falando... Não, perfeito. Eu acho que completou. Perfeito. A gente pode abrir no final também. Caiu a minha apresentação aqui, né? E eu vamos... Mas perfeito, professor. A gente pode abrir depois se alguém tiver alguma dúvida também, tá? Então, eu vou passar aqui, então, para a gente seguir, né? E aí a gente teve... Porque depois a gente vai falar sobre essa relação, né? Que a gente fez ali sobre o BDNF, o score de dor, né? A mudança que teve na escala análoga visual com BDNF, com dopamina, serotonina, né? E a história de ansiedade. Então, volta ao que o professor falou, que é o BDNF de base, né? Que é um preditor. Então, pessoal, mas nesse estudo também, como o professor acabou de falar, da importância dos neurotransmissores, do controle descendente da dor, né? E aí a gente tem alguns mediadores que são muito importantes, como, por exemplo, a serotonina, né? Então, a dopamina, entre outros, né? Então, a gente vê que a gente fez essa análise foi por HPLC, essa análise foi realizada no laboratório da professora Alexandra Latini, e a gente fez, então, além desses mediadores que são importantíssimos, análise de BH4, né? Então, BH4 a gente fez na urina, né? E aí a professora vai falar um pouquinho sobre isso. Então, só para mostrar para vocês também, a gente fez a relação o paciente fibromialgico com o paciente saudável, e a gente encontrou uma diminuição nos níveis de serotonina, né? Se a gente pudesse inferir serotonina como a gente tem lá no tronco cefálico, como o senhor acabou de falar no controle descendente da dor, ela é muito importante para causar analgesia, né? E aqui a gente vê uma redução da serotonina, né? Como vem de encontro com a literatura e vem de encontro com o quadro clínico dos pacientes, né? Então, queria que a professora Alexandra, que fez essas dosagens dessas monoaminas, né, catecolaminas e também do BH4, essa vontade, então, para falar um pouquinho sobre isso, né? E o desenvolvimento da BH4, né? O que é essa BH4 e como é que ela está ou não envolvida com a dor? Há muito tempo já se fala disso ou é mais recente, né, que tem esse envolvimento? Professora, por favor. Muito obrigada, Daniel, pelo convite para discutir o artigo excelente publicado aqui pelos autores principais. Parabéns mais uma vez. E eu poderia compartilhar minha tela? Porque eu gostaria de apresentar como foi que chegamos para estudar a BH4, níveis de BH4, num estudo clínico. Então, eu só gostaria de mencionar que o Daniel já me apresentou, que eu sou professora do Departamento de Bioquímica da UFSC, mas faz 3 anos que eu não estou fisicamente na universidade. Eu acho que a pandemia me separou um pouco, tive a oportunidade de trabalhar de forma remota, e durante esse período que fiquei trabalhando no exterior, parte dele estive afastada da universidade, e isso me permitiu trabalhar ou me desenvolver como ano sabático num hospital que chama CHOC, que é um hospital das crianças, que eu vim aqui principalmente por um motivo, que o motivo é que esse laboratório onde eu me encontro trabalhando é uma unidade de doenças metabólicas. E como diagnóstico de doença metabólica, eles têm numerosas linhas celulares de doenças que afetam a função mitocondrial. E por que a função mitocondrial? Porque nós sabemos que neurônios, para eles interagir, para eles poderem fazer neurotransmissão, precisam de energia. E a energia quem dá é a mitocôndria. Então, a mitocôndria é um dos assuntos mais importantes, das linhas de pesquisa mais importantes do nosso laboratório, que a sigla do nosso laboratório é LabOx, e para mim fica sempre muito mais confortável chamar de LabOx do que Laboratório de Bioenergética e Estresse Oxidativo. Mas essa forte faceta que nós temos para estudar bioenergética e função mitocondrial está associada com a BH4,
que eu imagino que deve ter sido a primeira vez que vocês falaram, que ouviram falar em BH4. E a BH4, só para contextualizar um pouco, a tetrahidrobiopterina é este composto que se encontra aqui. Um primo da tetrahidrobiopterina é a neopterina. Ambas são denominadas deuterinas, e são chamadas deuterinas porque tem este anel, que chama teridina. Essas duas terinas nós sintetizamos em altas concentrações. No entanto, a função biológica que elas têm, nós não conhecemos muito bem. Tradicionalmente, se conhece que tetrahidrobiopterina é um cofator enzimático. Cofator enzimático, é um composto que deve estar presente para que esta enzima consiga transformar esse substrato em um produto. Por exemplo, sintetizar alguns dos neurotransmissores que foram mensurados neste estudo. Então, sobre a tetrahidrobiopterina, nós sabemos que ela funciona como um cofator enzimático. Sobre a neopterina, não sabemos muito bem por que está presente nas células. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Tem outros dois compostos também muito conhecidos, que são vitaminas, a riboflavina e o ácido fólico, que eles também apresentam um nucleotiridina. No entanto, não sabemos muito bem como o ácido fólico é benéfico para nosso organismo e a riboflavina. Então, esse foi um dos pontos que nos levou a pensar, por que se nós temos BH4 e neopterina nas células, e neopterina não é cofator enzimático, só BH4, o que elas fazem na célula? E nós sabemos que, tradicionalmente, elas são descritas como cofatores para sintetizar tirosina, para que tirosina consiga formar dopamina, e para que o triptofano consiga formar serotonina. Se a BH4 não estiver presente, a síntese de dopamina e de serotonina ficará comprometida. Mas BH4 também é cofator de uma enzima, que a sigla é AGMO, e essa enzima é essencial para que nós consigamos sintetizar lipídios específicos, que eles vão participar facilitando a transmissão nervosa. Então, podemos já ver como a BH4, sendo só um cofator enzimático, já tem papéis muito importantes na nossa fisiologia. E, finalmente, aqui tem outro ponto que relaciona a BH4 com o trabalho recentemente publicado pelo Afonso e os coautores, que a BH4 é um cofator também essencial para sintetizar óxido nítrico. E aqui podemos ver que a BH4 vai transformar um aminoácido num outro aminoácido que chama-se citrulina, mas durante esse processo vai sintetizar óxido nítrico. E nós sabemos que temos diferentes diferentes isoformas dessas enzimas que sintetizam óxido nítrico. Uma delas tem uma função constitutiva, que foram a causa, quando foi descoberta essa atividade, um trio ganhou o Prêmio Nobel em 1998, na área de medicina e de fisiologia, identificando que o óxido nítrico tem um efeito vasodilatador. Mas, no entanto, para o óxido nítrico poder induzir esse efeito, necessita de BH4. Então, embora o Prêmio Nobel tenha sido dado pelo efeito do óxido nítrico, o óxido nítrico sem BH4 não teria recebido o Prêmio Nobel. Mas essas são as funções tradicionais da BH4. Agora, o que o nosso grupo tem conseguido contribuir e identificar durante estes últimos 15 anos que temos focado neste metabolismo? Que a BH4 pode participar facilitando a memória, aumentando a produção de energia, através de aumentando a capacidade metabólica, tem funções anti-inflamatórias em determinados contextos, consegue diminuir o estresse oxidativo, regula a resposta imune, pode tornar ela menos ou mais agressiva, dependendo das concentrações intracelulares, e, finalmente, temos identificado que
determinadas concentrações de BH4 também pode estar envolvida na dor. Então, todos estes trabalhos já foram publicados. Nos levou muito tempo poder entender esse papel diferente de um cofator enzimático, mas hoje claramente podemos falar que BH4 aumenta a função mitocondrial, tem capacidade antioxidante, aumenta a memória e tem um efeito de inibir inflamação tanto aguda quanto crônica. E para complicar um pouco mais, a BH4 não são as concentrações que vão determinar se ela é antioxidante ou se está envolvida na dor. Nós temos 3 formas de poder sintetizar BH4. E se podemos ver nesta via metabólica, tem uma via que chama de novo. E começa com energia. Energia GTP é o primo do ATP. E necessito, para sintetizar BH4, consumir energia. Então, um neurônio que se encontra com a viabilidade comprometida, provavelmente não vai ter energia suficiente para poder fazer uma síntese de novo, produzindo uma nova molécula de BH4. E nós podemos ver esta via aqui, tem algumas enzimas envolvidas, mas a primeira, que chama GTP-CH, é a mais importante. E ela vai ser regulada normalmente em estados basais. Ela está desligada. Ela vai ser ativada, principalmente quando tem inflamação. Então, tem alguns mediadores bioquímicos, como a interleucina 1-beta ou interferon, ainda estresse oxidativo, como, por exemplo, a espécie reativa do oxigênio que chama peróxido de hidrogênio, eles conseguem aumentar a expressão dessa enzima muito rápido. E pode aumentar até 100 vezes em células imunes, promovendo uma inflamação de tipo crônica. E nesse contexto, quando temos inflamação, BH4 aumentaria intracelularmente. Essa BH4 também tem outras 2 formas de ser sintetizada. Tem essa via que chama da salvação, que salva um intermediário metabólico para formar BH4. Interessantemente, a enzima que permite que nós utilicemos o ácido fólico, que é esta enzima aqui, dihidrofolato redutase, é a mesma que vai participar na síntese de BH4. E, finalmente, quando BH4 funciona como um cofator de enzimas, que são as 5 enzimas identificadas aqui para sintetizar ou metabolizar estes compostos, ela vai ser oxidada. E para ser novamente reciclada, precisamos desta última via metabólica que chama a via da reciclagem. Então, podemos ver que 3 vias metabólicas, elas se organizam de tal forma de manter a BH4 em concentrações estáveis. E, normalmente, essas concentrações em condições basais são limitantes, que significa que sintetizamos o mínimo necessário. Agora, se tem estresse oxidativo, nós sabemos que BH4 é um antioxidante. Se tem estresse oxidativo, provavelmente as concentrações de BH4 ficam comprometidas na célula. E como foi essa primeira relação deste composto com a dor? Então, quem primeiro identificou essa relação foram colegas do nosso grupo, da Universidade de Harvard, liderado pelo professor Clifford Wolff, que ele é uma eminência na área da dor, junto com o professor Costigan, identificaram que na população, 2% apresenta um alelo, um haplótipo, um polimorfismo, no gene da GCH1, que é o gene que sintetiza para a primeira enzima da BH4. E quem for homocigoto para esse polimorfismo, ele é muito mais resistente à dor. E isso foi identificado num estudo clínico de pacientes que apresentavam dor lombar baixa a causa de discopatias. Então, os scores de dor para esses indivíduos foi muito menor
do que para quem era heterocigoto para o polimorfismo ou do que para o resto da população geral que não apresenta o polimorfismo. Então, baseada nessa hipótese, foi colocado que a BH4 aumentaria ou facilitaria o processo nociceptivo e que se nós inibíssemos a síntese de BH4 só naquela determinada condição, nós teríamos analgesia. E o que nós vimos é que essa modificação no gene da GCH1 estava mais relacionado com a analgesia se a dor era de tipo inflamatória ou neuropática, muito mais que relacionado com a dor nociceptiva. Então, para isso, baseado nesse estudo, que foi um estudo clínico, nós decidimos mudar para estudos básicos. E o importante de hoje, que eu quero mostrar alguns exemplos que foram realizados em animais, mas realizar o estudo em animais nos deu a base para entender que a terina BH4 ou os metabólitos que dependem dela para ser sintetizada podem funcionar como biomarcadores que podem indicar melhora ou não utilizando uma determinada terapia, como apresentada hoje aqui neste artigo, ou bem para futuros tratamentos farmacológicos. Então, o primeiro que foi feito foi estudar na dor neuropática o que acontece com o metabolismo da BH4. Para isso, utilizamos um modelo animal super bem estabelecido, que provoca a lesão do nervo esquiático por ligação dele, por ligação de uma das ramas. E aqui podemos ver no animal controle, este é um nervo esquiático, não temos absolutamente nenhuma marcação para a BH4. Enquanto que a figura do lado, todas as marcações que aparecem são para a enzima que sintetiza BH4, mostrando que após uma lesão no nervo esquiático, o metabolismo da BH4 aumenta. Então, a próxima pergunta foi, eu necessito ter a doença, a condição patológica para que a BH4 aumente? O que acontece se a BH4 aumenta muito, mas sem ter inflamação? Então, para isso, o Alban Latremoulière, o primeiro autor deste trabalho na Neuron, de 2015, ele desenvolveu um animal que consegue sintetizar muita BH4 exclusivamente em neurônios sensoriais. E podemos ver aqui que nos neurônios dos gânglios da raiz dorsal, nós temos um aumento da proteína que sintetiza BH4, respeito do controle, do wild type, e também no nervo esquiático, o que dá a ideia de que sintetizamos a proteína no citosol e encaminhamos ela para o terminal nervoso, para produzir mais BH4 no final do terminal. E podemos ver aqui que realmente a atividade da enzima que produz BH4 aumenta, a quantidade de BH4 também aumenta nestes tecidos e também aumenta nas respostas nociceptivas frente a estímulo químico e também frente a um estímulo térmico. Então, significa que se nós temos BH4 em concentrações excessivas, ela vai aumentar ou vai facilitar a nocicepção. Agora, o oposto é verdadeiro? Para isso foi gerado outro animal que não sintetiza BH4, ou que as concentrações são quase que nulas. Nesse animal também demonstramos que inibimos a síntese, a atividade da enzima está diminuída, tanto no tecido dos gânglios da raiz dorsal, quanto nos neurônios. A atividade também se encontra diminuída no nervo, e podem ver aqui que quando nós temos estímulos térmicos ou químicos, a resposta à nocicepção não é alterada. O que nos dá a ideia de interpretar que a BH4, se tem muito, facilita a dor. Mas se ela estiver bloqueada, ela não forma parte do processo nociceptivo per se. E aqui embaixo podemos ver o que acontece com a quantidade de biopterina no nervo esquiático num animal que é knockout. Então, após induzir aquela lesão no nervo esquiático,
Pueden ver que no animal naive, no wild type, biopterina aumentó no nervo esquiático, en cuanto que no animal no cauche no aumentó, e eso puede ser refletido aquí en este gráfico, onde nós estamos estudando nocicepção inducido por un estímulo mecánico. Entonces podemos ver esta curva aquí embaixo, corresponde ao animal wild type, que ele após ter sido induzida essa lesão, induzir dor nociceptiva, o limiar para dor cai muito. Enquanto que no animal que tem menos BH4, ele cai, mas essa queda é muito menor. Obviamente que estudar a dor, o professor Volney, o Daniel e o Afonso, eles já colocaram um cenário muito claro. É uma das condições que afeta a 30% da população, tem um custo enorme para os cofres públicos. Estes estudos são realizados nos Estados Unidos, onde mostra que 30% dos americanos eles sofrem de dor crônica, e os custos para o tratamento da dor crônica é muito maior que o tratamento, que o valor dos custos dos cofres para o tratamento do diabetes, das doenças cardiovasculares e do câncer, tudo junto. E isso que está refletido aqui nos Estados Unidos não é diferente no Brasil. Então, no Brasil nós temos, não temos um relevamento nacional, mas existem numerosos trabalhos em diferentes estados e estão mostrando um percentual muito similar. E aqui temos as 3 principais causas de dor crônica. Então, outro exemplo que eu quero mostrar, isso foi uma dor neuropática, onde o nervo se encontra lesionado, mas nós queríamos saber também o que acontece em situações onde tem inflamação. E, para tanto, desenvolvimos um modelo animal que corresponde a uma doença inflamatória crônica, que é uma doença intestinal inflamatória crônica, e que denominamos de colitis experimental. E para isso o animal é tratado com um determinado composto, e ao longo de alguns dias, vocês podem ver aqui as bolinhas em rosa, indica o curso da doença. À medida que aumenta o score, é que a doença se manifestou no animal. Então podemos ver que a partir do 5º dia, a doença já se manifestou, e podemos ver aqui o índice de atividade da doença. O interessante é que a doença se manifestou no 5º, 6º, 7º dia de tratamento, mas o limiar da nocicepção, ele caiu no 2º dia do tratamento. Então, não é só o processo inflamatório que parece estar induzindo a doença, sino que toda essa condição está também induzindo um aumento, está aumentando a hipersensibilidade nociceptiva. E o que nós confirmamos neste modelo animal é que o metabolismo da BH4, tanto a enzima, quanto as enzimas que sintetizam a BH4, quanto as concentrações de BH4, tanto no cólon, que é o principal local da doença, onde há inflamação, quanto nos fluidos biológicos se encontrou aumentada. Interessantemente, quando nós bloqueamos a síntese da BH4, nós podemos ver aqui nesta curva que com diferentes concentrações do composto que utilizamos para inibir a BH4, quanto maior o inibidor, maior a analgesia. E o que significa aqui, menor quantidade de BH4. Então, parece ser que BH4 está, de fato, relacionado com o processo nociceptivo. Então, o próximo passo foi ver o nosso modelo pré-clínico. Ele também se reflete na condição humana, que é o mais importante para ter pesquisa translacional. E aqui podemos ver que em indivíduos afetados por colite, nós encontramos o mesmo efeito, aumento das concentrações de BH4, tanto no plasma quanto na urina desses indivíduos. Então, o nosso modelo animal foi validado por amostras coletadas de pacientes afetadas por esta doença. E tem outro ponto muito importante, que a BH4, além de estar associada com a nocicepção,
também está muito associada com a inflamação. Neste outro trabalho, o nosso amigo Shane, ele também induziu um modelo de colite experimental, só que neste caso não foi utilizando um composto químico, foi utilizando um modelo autoimune. E aqui podemos ver deste lado, tudo que fica fluorescente são células imunes que infiltram o cólon, provocando essa inflamação intestinal crônica. Este é o animal controle, que tem as células imunes com atividade de BH4 normal, e esta figura aqui do lado é outro animal que tem células imunes sem BH4. Então, podemos ver como a agressividade do sistema imune ela diminui quando nós diminuímos as concentrações de BH4. E aqui podemos ver o curso da doença enquanto induzimos um modelo. Em azul é um animal sem BH4 e os scores de colite ele aumentam muito no animal controle. Então, BH4, além de estar relacionado com o processo nociceptivo, também está relacionado com a agressividade do sistema imune, que são dois componentes que estão relacionados com a fibromialgia. E aqui podemos ver que o efeito que nós observamos num animal geneticamente modificado também pode ser induzido utilizando um inibidor farmacológico. Observamos um curso da doença muito similar quando inibimos com este composto, que chama SPRI3, que inibe a síntese de BH4. E podemos ver também que o sistema imune se tornou menos agressivo. Então, eu queria colocar alguns exemplos que foram realizados em modelos pré-clínicos para poder colocar, foram 15 anos, até poder chegar e entender que estes compostos podem servir como biomarcadores. E que podem servir como biomarcadores, pode ser para o tratamento farmacológico ou para o tratamento que foi realizado aqui, do toque sutil. Então, observar os resultados numa tabela ou num gráfico aqui, nos impressiona de ver que, na condição da fibromialgia, a concentração de serotonina se encontra muito diminuída no plasma, ou no soro, neste caso. E nós temos que pensar que a serotonina vai ser sintetizada sempre dependendo da BH4. Então, nesta condição que nós sabemos que tem inflamação, seguramente tem outro processo associado, que é o estresse oxidativo, que pode ser que isso está comprometendo as concentrações de BH4 intracelular e que leva a uma menor síntese de serotonina, e que isso o professor Daniel explicou como a serotonina está envolvida no circuito nociceptivo. Temos numerosos desafios para poder mensurar estes compostos. Quando o professor Daniel apresentou no início o modelo, o desenho experimental, ele disse: as amostras foram coletadas e imediatamente congeladas a menos 70 graus. Se nós esperarmos alguns minutos, meia hora, para congelar essas amostras, elas são degradadas rapidamente. Então, mensurar estes compostos no desenho experimental complexo que foi definido foi um desafio muito grande. E ainda eu queria que vocês olhem aqui do lado, esta é uma fotografia do nosso equipamento para mensurar os neurotransmissores de BH4. Chama cromatógrafo líquido, e ele está associado a um detector principalmente eletroquímico para nós poder identificar os neurotransmissores de BH4. E esta figurinha aqui do lado, eu queria mostrar para vocês como a BH4 oxida em só alguns minutos. Em um minuto, esse pico grande aqui de BH4 é transformado naquele pico pequeno. Então, determinar BH4 no plasma, onde o pH é 7, que impede que a BH4 fique estabilizada, foi completamente em contra da logística deste estudo. Por isso, nós decidimos estudar a BH4 na urina, porque sabíamos que a urina, por ser um pouco mais ácida,
estabilizaria as concentrações de BH4. Então, o que eu queria trazer hoje era, primeiro, para que vocês conheçam de BH4, porque eu tenho certeza que ninguém escutou falar antes sobre esse metabólito, mas tem sido um motivo de estudo do nosso grupo pelos últimos 15 anos. Segundo, para ver como esses metabólitos podem servir como biomarcadores. E, em terceiro lugar, o desafio de contar com uma equipe altamente qualificada que consiga dominar técnicas de alta complexidade, como a que nós estamos apresentando aqui, e também que consigam padronizar todas essas coletas de amostras biológicas, de tal forma que o resultado que nós observarmos aqui seja fidedigno. Então, para isso, foram necessários numerosos anos de desenvolver e padronizar metodologias, e agora temos a possibilidade de ter a chance de participar nesse tipo de estudos clínicos, onde podemos ver essa bioquímica translacional. Então, é isso que eu queria trazer hoje. Estou aberta para perguntas, professor Daniel, e só queria agradecer finalmente a quem tem nos auxiliado nas pesquisas com recursos financeiros das agências de fomento, e também ao meu grupo, que embora o LabOx não esteja representado por todos os membros nesta fotografia, é a mais recente na última visita ao Brasil. Então, muito obrigada, Daniel, e fico à disposição. Daniel, posso fazer umas perguntas aí para os professores? Afonso, fica à vontade, agora só assim, né? Vendo ali, eu já imaginei o Afonso, fotobiomodulação, mitocôndria, e agora BH4, aí surgiu umas 500 perspectivas de pesquisa. Vamos lá, Afonso. Não, primeiro eu queria fazer uma pergunta para o professor Volney. Professor Volney, como é que normalmente no seu serviço é mensurado, aferido a carga alostática? A gente, Afonso, assim, não existe uma forma de se fazer, isso é um conceito, né? Porque como é que a gente, na verdade, quando nós estamos fazendo pesquisa, tem uma bateria enorme nós trabalhamos desde os diagnósticos psiquiátricos, né? Então, a gente tem sensibilização central, tem catastrofismo, tem sintomas depressivos, tem alteração da qualidade do sono, a bateria, ela é gigante. Não existe, até onde eu saiba, porque isso é um conceito de carga. O que é uma carga? É um fator estressor. Esse fator estressor é da vida. Então, assim, o que a gente tenta entender e estudar? É o que existe, na verdade, de potenciais marcadores que fazem com que um sistema ele seja mais ou menos vulnerável. Que aí entram uma série de medidas que a gente tem, eletrofisiológicas, que é medidas de EEG, até agora tem um grande que eu estou trabalhando exatamente com isso, porque tem, dependendo do tipo de banda, isso está relacionado a que a gente observa isso no EEG de repouso, está relacionado à gravidade da dor, a gente está estudando também a alteração do ritmo de atividade de repouso com actimetria, que é uma das outras coisas que tem um laboratório que, na verdade, é da minha ex-esposa, que é a mãe do meu filho, mas a gente trabalha juntos, que ela é que tem um background muito forte nisso. Nós temos esses marcadores, a gente trabalha com os polimorfismos, a gente também, daí tem todas essas medidas que eu falei comportamentais, né, que também acabam sendo marcadores. Hoje tem imagem, na verdade, neuroimagem funcional. Então, o que a gente está tentando trabalhar para entender isso? Agora é tentar usar a ciência do aprendizado de máquina para a gente poder ver como é que esse sistema conversa. Porque eu acho que a gente, com a nossa, digamos assim, a capacidade humana não consegue integrar possivelmente a complexidade disso tudo, porque aí é a evolução por onde a gente está tentando caminhar, entendeu? E também medidas síncronas, tipo EEG e FNIRS, que é um marca... O FNIRS é um mapeamento metabólico cerebral,
ou o EEG junto com as medidas da excitabilidade cortical. Então, a gente está tentando, Afonso, pegar por diferentes caminhos, mas carga alostática é um conceito físico e vou te dizer, ao meu juízo, a carga alostática, ela é um fator importante, sim, mas depende de como ela bate, em que sistema que ela... Porque eu digo assim, que tem pessoas que têm uma neuromatriz que é igual pastel de Santa Clara. Eu não sei quem é, o pastel de Santa Clara todo mundo conhece, né? Então, assim, você toca, se desmancha. Isso significa que é um sistema muito vulnerável. Eventos, às vezes, que são, digamos assim, é uma carga até não grande, muito grande, mas o indivíduo, ele, pum, ele capota. É aquela história que a gente fala, na verdade, assim, eu sempre digo antes apoptose que a necrose. Então, é o seguinte, o neurônio colapsa. E isso, para os fibromiálgicos, gente, é tão importante, essa história do toque sutil, porque uma técnica de manipulação com fibromiálgico, ela precisa ser todas as técnicas. Tem que ter uma sutileza muito grande. Se você tem a mão pesada, você pode fazer uma técnica e o paciente ficar pior. Essa é uma coisa que a neuromodulação ensina. Então, assim, essa história do pastel de Santa Clara, às vezes até para os pacientes eu digo isso, porque, então, assim, você tem que ter essa capacidade de poder trabalhar com esse sistema. Por isso que eu acho que o toque sutil, talvez ele tenha um impacto. Eu não conheço mais ou menos, né? Porque eu tive uma aluna que é a Francis Leia, ela estudava muito isso, né? Então a gente discutia muito e ela queria fazer a tese dela, depois a vida dela deu uma virada com isso, né? E talvez até ainda se faça. Então a gente estava realmente tentando entender. Mas é isso, então, Afonso, não existe uma única medida, é um conjunto de... a gente tenta fazer uma circunscrição desse processo, porque não é uma doença complexa. A resposta não é simples. Problemas complexos não têm resposta simples. Então, porque eu achei muito interessante a sua observação quando você falou sobre o evento forte, ele rompe o sistema, né? A gente tem feito um trabalho, né, assim, de 25 anos aí, de aferição do sistema nervoso autônomo, e a gente usa a expressão alostática, porque o que eu vejo é que as pessoas que têm baixa variabilidade, têm baixa carga alostática, dentro de uma teoria, e essas pessoas, elas, dependendo deste evento forte, como você se referiu, a pessoa explode mais fácil. E eu achei interessantíssimo. O sistema, a fragilidade do sistema. Ou a que a gente chama a resiliência. Quando a gente fala da resiliência, é um sistema que, às vezes, ele pode levar muita pancada, mas é o cara que não cai. É verdade. É aquela pessoa que, é verdade, pode levar uma pancada enorme, mas ela pode dar uma baqueada, mas ela se levanta, ela não cai. Eu achei muito interessante... Isso considero a sua observação muito importante também em relação aos polimorfismos, porque hoje a gente estuda muito isso, né? Então eu acho espetacular. Agora, última pergunta para você explica um pouquinho quando você fala para nós assim, essa terapia manual sutil, ela é um modulador, porque olha, é o que eu sempre imaginei e a sua palavra ela define o toque sutil para mim. Porque, Afonso, é o seguinte, quando a gente fala de modulação, a gente fala de neuromodulação, papapá, porque é estímulo elétrico. Gente, modular o cérebro, a gente modula com o cheiro, com o toque, com o olhar, com diferentes. Então, quando a gente faz esse toque sutil, eu acho que isso aqui traz uma coisa importante que eu sempre, quem usa técnicas tipo essas de contato com o paciente, os trials que se faz, seja estimulação transcraniana, periférica, essa do toque, tem uma coisa que eu sempre digo que talvez é uma das coisas que vai ficar da medicina. O toque, dar a mão para o paciente. Isso não existe. Então, eu acho que Afonso tem uma questão que este desencadeia uma resposta. Esta resposta, ela não é só na hora. Ela como é que eu vou te dizer? A história de olhar, enxergar. Uma vez que a gente viu, registrou. E o sistema, eu entendo que sim, modula, porque você faz
e o sistema pega essa informação. E essa informação ele vai processando. Talvez tenha gente que precise mais de 1, talvez tenha gente que precise mais de 2, e talvez tenha pessoas que somente com 1. A modulação, assim, de tudo que a gente tem trabalhado, ela traz a compreensão do cérebro de uma maneira muito mais dinâmica do que os fármacos, porque ela te permite perceber a sutileza, perceber diferença. Eu sei, assim, Afonso, quando eu estou lá no ambulatório, quando a gente bota a mão, eu olho aqui na cervical e eu já digo, está dormindo mal, está muito ansioso, porque a hiperativação autonômica só pelo toque a gente pode pegar com uma coisinha daqueles capinhas de acupuntura ou com uma canetinha mesmo. Tu consegue ver que aquele sistema, isso aqui não está bom. E tu vai direto na história. Mas é percepção. Então, eu acho que é isso. Mas o sistema percebe. E aí a capacidade de resposta é que nem... Eu acho que é assim, Afonso, quando a gente fala nisso, eu sempre digo que há um remapeamento. É fazer o sistema reprocessar e ressignificar. Mesmo que isso... Ressignificar não é uma coisa... Eu sempre digo assim, que se a gente tem prazer, se a gente fala bem, se a gente é amável, tem uma neuroquímica por baixo. Então, a ressignificação pode ser pelo toque, que esse sistema consiga trabalhar, e isso é modular. Perfeito. É porque eu tenho visto alguns estudos, né, que o Daniel falou sobre a sua aula dos 5 tipos de fibras CT táteis, né, e que, por exemplo, eu como nutricionista também, eu pego muitos casos de anorexia, de bulimia, e que eu vi que o toque sutil, o toque afetivo, ele tem dado resultados, né, e aí a gente está tendo um resultado formidável. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos nós temos umas clínicas de emagrecimento, onde a colega também, uma PhD e tal, ela tem estudado o comportamento, professor, e aí ela tem atuado em comportamento e, obviamente, tem sido muito mais eficaz do que, por exemplo, uma restrição calórica, entendeu? Ou alguns tipos de dietas, né? E aí ela sempre faz uso dos equipamentos, que aí corrobora as perguntas que eu vou falar para a professora Alexandra, né? E tem tido um resultado muito bom. Então, por exemplo, a média de 55 quilos, 45 quilos, sabe? Mas quando ela mexe com um toque sutil, associado, por exemplo, a uma saúde mais, entre aspas, né, modulada, como você falou. Eu acho incrível, bate tudo, né? É que assim, ó, eu vou dizer o seguinte, até nos trials a gente está trabalhando. Gente, quando se trata de pessoas, a gente não trata uma perna, a gente não trata um sintoma, a gente trata uma pessoa. E assim, me perdoe quem está nos Estados Unidos, mas eu sempre disse, se fosse para ser médico nos Estados Unidos, eu acho que eu não ia querer ser. Porque é tudo muito quadrado e não tem uma coisa que, para mim, é fundamental, que é ser humano. É isso mesmo. Eu trabalho com ciência, mas eu, quando estou lá com os pacientes, eu estou entendendo eles, mas eu tenho que ser simples e eu tenho que ser o suficientemente próximo para eles serem acolhidos. Sim. Senão a gente não trata ninguém. Aí, que só para terminar, entra a história da neuroeducação indoor. Sim. É a história do exercício, tipo o nosso trial, que a gente... existe toda aquela história. Você não trata alguém se ele não compreende a doença. E o fibromialgico tem muito isso. Que ele chega, eu quero ficar curado, e aí começa a conversa. Tem 5 perguntas, uma intensidade da dor na maior parte do tempo, quanto que interfere no sono, no humor, na incapacidade, o que espera do tratamento, que é a expectativa. Quero ficar curado. A resposta, corpo é igual carro, saiu da oficina, não é mais novo. Isso os pacientes entendem, porque se a gente vai querer explicar de muitas maneiras, o negócio é o seguinte, nós vamos tentar mexer e arrumar as peças, mas não vai ficar novo. Isso significa, não cura diabetes, não cura hipertensão, não cura asma, não cura depressão. A gente melhorar não é pouca coisa. Porque se não entendesse, essa é uma questão que faz com que o paciente ele sofre muito. Sim. Eu tenho trabalhado com o pessoal da Anfibro, até é um dos projetos, então, assim, o sofrimento dos pacientes fibromialgicos, e eu vou falar assim, os profissionais da saúde são pessimamente, todas as áreas, mal preparados.
e aí, entendesse, ou é toque muito intenso. Por isso que eu digo assim, se vai trabalhar com fibromialgia, por exemplo, seja um fisioterapeuta que entenda muito, porque senão é melhor não ir. Verdade. É verdade. O paciente vai sair mais torto do que ele entrou. E o médico que não sabe acolher os pacientes, ele vai chamar ele de chato. Então, eles já são assim... Tem até um Fibro fez uma reguinha que elas colam na porta da geladeira. Eu digo elas porque tem assim, embora tenha aquelas prevalências que é 1:2, vou dizer para vocês, na prática e nos trials, essa prevalência de 1:2 não existe. Os homens fibromialgicos não são muitos e quando eles são, na verdade, a gente nem consegue estudar, né? Porque vem 10 mulheres e um homem, né? E aí tu não consegue ter, tu pega 100 pacientes, tu tem 3, 4 homens, não dá para analisar nada, só para incomodar, porque aí a análise fica complicada, porque tem que olhar o sexo, que muda. Mas assim, então, de maneira geral, eu acho que se a gente olhar com essa perspectiva assim, eu acho que a gente consegue muito mais. Obrigado, professor. Agora, professora Alexandra, eu clinico muito, professora, e eu quando vim para os Estados Unidos, né, eu vim até a convite de Harvard também pela fotobiomodulação, e a fotobiomodulação sempre me encantou, e realmente eu não sabia muitas coisas sobre BH4. Eu fiquei encantado porque hoje o que eu tenho usado clinicamente são complexos mitocondriais, que aqui nos Estados Unidos tem muito comum, né? Então, eu prescrevo muito Truniagen, a Mitoque, e também os complexos mitocondriais, e eu tenho usado de maneira sistêmica a fotobiomodulação, que teoricamente, né, a gente tem algumas pesquisas mostrando então que ela aumenta muito o óxido nítrico, principalmente nessas crises pós-Covid, né? Eu tive um Covid agora em janeiro, estou até com uma bolsa de colostomia, quase faleci, e eu vi que quando eu peguei e fiz todas as revisões de meta-análise e todas as revisões sistemáticas, eu entendi que o grande problema é a oxidação, né? Com o problema do estresse por excesso de ferro e também a lesão, no caso, oxidativa. E aí eu tenho usado fotobiomodulação de maneira sistemática, né? Foi uma hipótese, eu falei isso para o professor Daniel, e a gente tem tido resultado muito rápido em pacientes no dia a dia. Então eu uso mantas sobre o abdômen, eu uso sobre o tórax, eu uso sobre o cérebro, eu uso sublingual, que tem várias pesquisas aí mostrando que tem uma ação muito grande, às vezes intra-auricular, e a minha pergunta existe muitos estudos que você tem visto sobre a fotobiomodulação relacionada a BH4? Pergunta super complexa. Resposta super simples. Não tem trabalhos com fotobiomodulação. Você pode chegar a encontrar um que outro. Assim, tem um que outro trabalho que surgiu uns 5, 10 anos atrás, mas que eles não focavam muito o papel da BH4 no processo, só se aumentava ou não, tipo fenômeno que foi observado. Mas o que eu posso responder é sobre a BH4, quando meu primeiro doutorando trabalhou com laser, que ele está muito interessado no tratamento de feridas no diabetes mellitus. Então, ele é fisioterapeuta, usa esse tratamento frequentemente e queria entender o mecanismo. Então, o que nós realizamos foram tratar células, foi pesquisa básica, tratar células ou animais de experimentação com o laser, e nós mensuramos as concentrações de BH4. E elas aumentaram. Só que naquele momento nós não entendíamos muito bem. Isso foi 10 anos atrás. Como o professor Volney falou, deu errado o BDNF. Faça tudo de novo. Eu não conseguia entender os resultados no início. Eu esperava, quando eu esperava para estar diminuído, estava aumentado, e vice-versa. Mas o que nós encontramos, lamentavelmente, não foi publicado naquele artigo, não conseguíamos explicar no momento, mas foi quando recém iniciamos com a BH4, é que aumentava. E o que, nesse paper que eu apresentei,
que mostrei um modelo de colite induzida a um modelo autoimune. Nesse paper, nós demonstramos que a BH4 ela se localiza na mitocôndria entre os complexos que transferem elétrons para facilitar a síntese de ATP, especificamente em nível do complexo 3 e do citocromo C. Então, parece estar como que no coração da cadeia respiratória. E nós sabemos que se a mitocôndria funciona melhor, a oxidação vai diminuir, porque a mitocôndria é uma das principais fontes de espécies reativas. E espécie reativa não tem um target específico. Oxida o que encontrar, o que estiver mais próximo. E se isso for formado dentro da mitocôndria, vai oxidar as próprias proteínas que sintetizam ATP. E nós temos o sistema antioxidante, um dos mais importantes, também está dentro da mitocôndria. Então, você colocou, temos um processo oxidante que compromete nossos antioxidantes e que aceleram ou tornam mais agressivos os processos patológicos. Então, qual a função da BH4? Ainda estamos entendendo, mas parece ser que ela vai facilitar a transferência de elétrons, não teremos ou teremos menos formação de oxidantes, e ainda parece que estimula uma via antioxidante que chama NRF2, que é o principal, é um fator de transcrição, o principal, que chamam o Master Transcription Factor, que estimula nosso sistema, nossas defesas celulares. E parece que BH4, ainda não entendemos o mecanismo, ativa esse fator de transcrição. O resultado é mais antioxidantes, menos estresse, menos inflamação e maior síntese de ATP com mais mitocôndrias na célula. Perfeito. E professora, diante desse nosso trabalho, o que abriu para você esse tipo de toque sutil e BH4? O que a gente pode pensar que nós podemos fazer outros desenhos, como você falou, né, porque é super complexo, que a gente poderia ajudá-la? Porque eu digo isso porque eu tenho algumas ideias com o professor Daniel, mas eu vi que, né, a sua linha de pesquisa em terapia manual abre também para nós um outro campo de ação, né? Como o professor Vonner falou, modula, e nesse caso houve, né, um impacto, né, em BH4. O que você vê assim, para futuras propostas de novos desenhos de pesquisa? Uma coisa que eu fiquei muito curiosa é o que acontece entre a primeira coleta de amostra e a última, e a segunda. O que aconteceu para induzir essa plasticidade e ter um efeito positivo com o tratamento. Eu esperava encontrar modulação nas concentrações de BH4 na urina, mas nós analisamos estatisticamente e não foram diferentes. Então, eu fiquei pensando, se existe um momento onde a BH4 aumenta e que isso ajuda a induzir diferentes efeitos que vão resultar benéficos para o indivíduo que está no tratamento. Então, talvez se nós mensuramos pré e pós, talvez o curso, como vai mudando a BH4 na urina, possa ser muito interessante para saber se existe, quando inicia esse processo. O que dá para perceber é que se serotonina está baixa, BH4 também deve estar complicada. Então, acho que poderiam ser seguidos esses dois biomarcadores com tempos mais curtos, para poder relacionar eles com o processo que está acontecendo. Porque agora só sabemos antes e depois. Mas como contribuiu, não sabemos. Perfeito. Professora, uma pergunta. Afonso, deixa eu estou muito querendo saber. Me diz uma... Não, aí é a coisa pragmática, porque tem duas questões que eu gostaria. A relação da BH4 com a fadiga, que é uma desgraça, é a coisa mais difícil de tratar no fibromialgico, e se falando em mitocôndria, me leva muito para pensar nisso. Isso, inclusive, eu estou falando até de músculo. Uma questão é essa, e outra... Na urina, por exemplo, eu tenho que processar a urina em quanto tempo?
Porque, gente, isso eu estou muito interessado na BH4 aqui. E aqui tem muita coisa, só que eu precisaria saber se tem, por exemplo, assim, um pouquinho de tempo para processar, para não dar errado. Dependendo quanto seja um pouquinho de tempo, mas assim, o ideal para a urina, a BH4 na urina é muito mais estável do que no plasma. Então, se for coletado e congelado de forma imediata, isso já ajuda, ainda se tiver gelo para colocar em temperatura. Não, isso nós teríamos, isso aqui tem tudo para coletar, nós temos uma estrutura extremamente boa. É que eu fico muito, assim, apreensivo com a história, tipo assim, é minutos. Cara, aí tu precisa ter, entendeu? Aí o negócio, ele tem que estar tudo... Para o plasma é minutos. Para o plasma é minutos. Mas para a urina, não. Então, a urina pode ser coletada, protegida da luz e da temperatura. Fotossensível, a gente usava o coisa de... Mas vamos conversar, professor, porque aqui, na verdade, a gente tem outras técnicas que a gente consegue fazer e talvez conseguiria fazer... Talvez não, nós coletamos urina de 24 horas para dosar sem sulfatóxico e melatonina, vocês não fazem ideia o balaio de xixi que chegava, porque é uma mala de xixi para cada paciente. A gente fez isso de 100 pacientes, a gente fez. Mas, então, para uma coisa assim, é só ver isso. Eu tenho muito interesse de ver isso aí. E a outra coisa é que nós temos percebido que se nós tratamos a urina e colocarmos em meio ácido, nós já temos todos os tubos preparados. Quando chega a amostra, nós só misturamos com um ácido e um antioxidante, e a BH4 fica protegida e pode congelar. Nós temos mensurado em amostras congeladas por 3, 4 meses e conseguimos detectar ainda no plasma, quando é protegida dessa forma, conseguimos detectar a BH4. Mas para o plasma, novamente, tem que ser processado na hora. Para a urina, pode ser até congelada, descongelada e tratada com o ácido, mas não para o plasma. Mas vamos falar da urina, nós vamos conversar, depois não vamos usar hoje, mas eu tenho interesse. Ok, eu também. Quero ver a BH4 como biomarcador. Amém. E o outro ponto que você colocou muito importante, professor, é a BH4 e a fadiga. Assim, foi trabalho experimental também realizado, mas que associamos com indivíduos afetados pela doença de Parkinson, que eles também têm fadiga, é um dos principais. Eu sei que a fisiopatologia é diferente. E o diferente, mas sim, eles têm. E é um dos principais sintomas não motores que comprometem a qualidade de vida desses indivíduos. E o que nós desenvolvimos foi um modelo animal que eles não conseguem realizar, são intolerantes ao exercício físico, entram em fadiga muito rápido. E daí fomos estudar o metabolismo da BH4. E tratamos eles também com levodopa, que é um precursor da dopamina, que é um neurotransmissor também envolvido no movimento. E o que nós conseguimos entender é que a fadiga ou a fadigabilidade está relacionado com um compromisso do sistema dopaminérgico devido a uma deficiência de BH4. E não a deficiência mitocondrial do músculo, não a deficiência de glicogênio no músculo. Então, é outro processo que está relacionado com nosso funcionamento mais central do que periférico. Então, a célula... O que faz todo sentido na fibromialgia. Ela não é uma doença periférica. Isso mesmo. Então, eu vou encaminhar no nosso recente paper. Pode mandar, vamos conversar, teremos o prazer vamos fazer. Vamos fazer. Isso vamos mesmo. fazer. Pode mandar. Vou mandar. Daniel. Obrigado. Joia. Bom, pessoal, então, com o adiantado da hora aqui, mas, na verdade, a vontade é continuar aqui conversando, porque, né, já saindo parcerias, já futuras pesquisas, né? Como o Afonso falou ali, e a professora Alexandra Latini sabe que a Bruna trabalhou com um LED, né? LED na pata dos animais, tudo, ela que dosa também, BH4 e tudo mais. Isso a gente já tinha até cogitado, mas foi um projeto que ficou assim, né? Não foi para frente, porque teve vários outros, né? Mas acho que essa ideia é muito importante. Só depois também que ver como que dá para inferir essa questão do intestino, né? Porque está usado muito a manta no intestino,
como inferir essa BH4 urinária, né? Quanto que isso dá para inferir se está respondendo ali? Porque, como a professora falou agora, a gente sabe que também, a professora falou que a BH4 é formada ali entre complexo 3 e complexo 4, né? Estocolmo-C oxidase, que é bem o que o LED e o laser estimulam, né? Então, muito provavelmente, há sim uma possível efeito, né? Primeiro, por ter esse efeito, por a síntese ser ali, na mesma região onde sabe-se que a síntese de BH4, na mesma região onde sabe-se que o LED aumenta a atividade, e depois a parte clínica, né? Que o paciente melhora muito, tem um efeito de resolução da inflamação, tudo mais, que muito provavelmente está atrelado a alguma coisa que ainda não se sabe, né? Que pode ser a BH4 aí né, um mecanismo aí que não foi ainda demonstrado, né, e sabendo esse alvo aí pode direcionar as terapias para acelerar esse processo de cura. Então, acho essa parte bem interessante também, né. Então, bom, pessoal, acho que, né, eu estou muito feliz, né, eu acho que esses resultados que eu mostrei ali na apresentação foram todos discutidos, né, e nós, com certeza, né, Afonso, não teríamos propriedade para falar de tudo que está dentro desse paper sem convidar, né, esses dois professores ilustres aqui, né, e é só agradecer, né, agradecer vocês, dizer que, com certeza, aí logo podemos fazer outras lives com vocês que, nossa, a gente aprende muito escutando vocês, acredito que tem vários temas muito legais, né, e dizer que foi um prazer enorme e devolvo a palavra para você, Afonso. Eu só quero agradecer, como você falou, eu anotei tudo aqui, ficaria horas com o professor Volney e com a Alexandra, mas a gente pode criar muitas outras coisas depois, igual o professor Volney falou, e fazer outras propostas de modelo e desenho, né, de pesquisa. Mas eu queria agradecer, né, pela disponibilidade de vocês, pela qualidade, né, pela vida de vocês, e acho que nós só estamos começando, né, e muito obrigado mesmo, Daniel. Obrigado, professor Volney, obrigado, professor Alessandro. Muito obrigada. Marcel, quer falar alguma coisa? Obrigado. Então tá bom.